As pesquisas internas que circulam no PT apontam que as investigações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, causaram desgastes na campanha de Lula, que disputa a reeleição, e Fernando Haddad, que concorre ao governo de São Paulo também. Segundo uma fonte ouvida pela CNN, o sinal ainda não é vermelho, mas já chegou ao amarelo. Luiz Arthur Nogueira, eu acho que isso foi dito antes da fala de hoje que aparece nos meios de comunicação. E não sabemos o que virá aparecer na segunda-feira. Exato. A tendência é que o sinal amarelo vire vermelho, depois laranja e depois exploda tudo, né? Eu fico feliz, Segré, porque na quarta-feira eu participei do OS Sem Filtro. Sim. Eu tinha feito um comentário dizendo que, graças ao Lulinha, o tema corrupção tinha vindo ao centro da campanha eleitoral. Verdade. Na quinta-feira, esse foi manchete da Folha de São Paulo. Não estou dizendo que a Folha de São Paulo assistiu ao programa, mas a manchete foi exatamente essa. Lulinha traz corrupção ao centro da campanha de Lula. Então, eu agradeço ao Lulinha pela contribuição, né? Eu tenho dito que o Flávio Bolsonaro e a direita como um todo, se eles souberem agir com inteligência, vão trabalhar o seguinte tripé: segurança pública, que é uma bandeira da direita e é um grande clamor da população; economia, que está em frangalhos graças a uma má gestão do governo Lula; e a terceira perna do tripé, corrupção, que é sempre uma marca registrada de todos os governos do PT. Então, o Lulinha trouxe o tema corrupção de volta ao debate e agora consolidou o tripé: segurança pública, economia e corrupção. Se a direita trabalhar direitinho, não há por que perder esta eleição. Se perde essa eleição é porque são burros. E aí vem a outra questão também, os senadores. Gente, de novo, 3 senadores, candidato a 3 senadores. Não pode ter 3 senadores da direita. Aí a gente vai se dar mal, vamos resignar 1 ou 2 cadeiras pela teimosia ou pelo ego de alguém. Mas, Marcelo, você acha que o PT já está sentindo na pele que essa questão do Lulinha pode atrapalhar e muito o Lula? Eu tenho minhas dúvidas, Segré. Por quê? Porque eu acredito que o Lula, ele já atingiu o topo dele há bastante tempo. E a gente sabe que quem vota no Lula hoje ou é desinformado ou faz parte de alguma coisa. Dificilmente eu enxergo alguém votando na esquerda com esperança de que algo vai melhorar. Por quê? Porque a gente está há mais de 20 anos quase ininterruptamente com a esquerda no poder e o país só vem andando para baixo. Então eu não sei se dá ainda para cair um pouco mais o que o Lula tem de apoio, porque eu acho que o apoio dele já é, em boa parte, majoritariamente, se não totalmente, dos desinformados ou daqueles que fazem parte do seu grupo. Espero que eu esteja errado e que ele tenha mais a cair ainda. Não, mas, na verdade, só para contribuir, por favor, você claro. não está errado. É que, assim, ele tem, de fato, um voto consolidado no primeiro turno, mas ele não ganha eleição com esse voto. Ele precisa acrescentar algo no segundo turno, que é aquele eleitor de centro que fica indeciso entre voto no Lula ou voto no Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro porque ele é o tiozão do churrasco, mas agora é o Flávio, é o filho. Quando vem um carimbo de corrupção, talvez este eleitor fale: bom, agora não dá mais para o Lula. E aí migre para o outro lado. Então, o Lula não vai perder voto no primeiro turno, mas talvez ele não ganhe aquele voto no segundo turno que ele ganhou na última eleição. Esse é o ponto. Mas aí vem outra questão para você avaliar. Na outra eleição, estava Simone Tebet, a Tablet, estava a Soraya Trambik, e eles, de alguma forma, concentravam alguns votos do centro-esquerda e depois migraram com uma aliança e transferiram votos para o Lula. Hoje o Lula está sozinho. E se o Lula está sozinho, a sensação que a gente possa ter, com uma análise muito simplista, sem estratégia política, é que se ele conseguir 43% no primeiro turno, são 43% no segundo. Porque quem vota no SEMA não vai me dizer que vai votar no Lula. Exato. Quem vota no Caiado, não sei, porque o Caiado já vai de vice, tem o Kassab, que o Kassab disse que ele apoia o Lula. Então, o vice do Caiado apoia o Lula. Vai como vice do Lula, pô. Da mesma forma que o outro, desculpa, Luiz, Não. mas da mesma forma que o outro candidato, Renan,
coloca Lula e Flávio Bolsonaro numa prateleira de equivalência, na minha opinião, falsa. Exato. Renan está aí para tumultuar, como teria estado, e nós vamos falar dele, o Pablo Marçal também. Sem nenhuma expectativa de ganhar, mas te dá uma exposição. O dia de amanhã, se o Renan vai de candidato a deputado, alguma coisa assim, o povo já conhece ele. Hoje ninguém conhece. Eu vejo na rua, não sei quem é. Só para acrescentar para o João comentar, é que eu não sou advogado do Kassab, pelo amor de Deus, mas ele não falou isso, Segré. Ele não falou que apoia o Lula. Ele disse que o Centrão está com o Lula. Ele quer dizer, esses partidos que ficaram no muro, republicano. Ele, PSD, que é Centrão, ele abraçou o Caiado. Ele não está com o Lula. Então, ele falou assim, ele quis ser irônico, falou assim, esse Centrão que se diz isento, mentira, está com o Lula. Mas ele não incluiu o partido dele. Isso, faltou a última frase. Então, votem no Caiado. É isso, não, mas entendeu? Mas ele é vice do Caiado, está implícito. Então, assim, o Kassab não disse que está com o Lula. Obrigado. O que me parece, Segre, é que esse caso Lulinha, ele eleitoralmente, para o PT, é mais perigoso do que o próprio Banco Master. Eles estão tratando dessa forma pela proximidade familiar, lembrando que o voto, ele é muito emocional, né, pessoal. Ninguém faz uma planilha comparativa das políticas públicas, dos indicadores para decidir em qual voto. Então, na medida que o voto é emocional, a pessoa simpatiza com esse ou aquele ator político. Então, há uma enorme preocupação. E esse episódio do Lulinha, ele reacende a história do Flávio comparecer aos debates, que eu espero realmente que ele compareça ao debate, ainda que o Lula não vá. Há uma tese de que se ele for, ele vai se desgastar, mas eu entendo que ele é o postulante ao cargo, ele que está pleiteando o cargo, então eu entendo que ele deve ir e explorar muito esse assunto do Lulinha, porque é o que está mais quente aí. Certamente vamos falar do Flávio, a questão do filme, do Banco Master, que é uma desproporção muito grande em relação à questão do Lulinha. Então ele deve ir para ele fazer a defesa dele próprio, lembrando que ele é o postulante, entendo que ele deva ir. A notícia até hoje, não há nada confirmado, é que nem ele nem o Lula irão, mas eu espero sinceramente que ele vai que bata bastante nesse caso, porque é uma preocupação do Lula, vídeo que chamou o advogado generalista lá do Prerro para tratar do assunto. Então, no petismo a preocupação é muito grande, tanto que ele já escalou os seus blogueiros de plantão ou jornalistas de plantão com ou sem DRT e afins para defenderem o Lulinha, falar que até agora não tem nada. Então, a gente já observa na grande mídia que o desgaste é pelo fato de ser o filho do Lula, mas eles já correram para falar, esses mais simpáticos ao Lula, de que não há nada de efeito jurídico ainda, que tudo que vazou são meras conjecturas. Mas eu acho que vai ser complicado se o Flávio vá, e deveria ir, eu entendo que e o Lula não. Sobretudo por essas questões agora, do Lulinha. Tem que e o Lulinha, se já não queria ir, agora não vai mesmo, porque vai ter que responder algumas coisas. E o foco vai ser Lulinha, 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 Lulinha. Luiz Arthur está dizendo bacharel Tony. Não gostou do teu comentário. Então eu vou te passar a palavra. Quem está no muro é você, ao tentar passar pano para Kassab. Não, eu não estou passando pano para Kassab. O Kassab, gente, eu não compraria um carro usado do Kassab, com todo respeito. O Kassab foi ministro da Dilma e foi secretário do Tarcísio. O Kassab é de esquerda? É de direita? É de centro? Quando ele criou o partido dele, ele disse: estou criando um partido que não é de esquerda, nem de centro, nem de direita. O que é o Kassab? Para mim, o Kassab é governo. Eu só quis esclarecer que aquela declaração dele não foi que só para esclarecer que ele disse que o Centrão está com o Lula. Ele não disse que ele está com o Lula. Mas pode ser que ele esteja com o Lula mesmo. Só que ele disse que naquela frase ele não disse. Não, e foi oportuno que você clarificou, porque eu errei quando eu disse isso. Então está perfeito. Ele quis se tirar da peça de Centrão. É isso. Não, o Centrão está com o Lula, mas aí o que ele não falou, como eu não sou Centrão, então voto no Centrão, Caiado. sim. Não, ele é. Claro que ele é. Mas por conta da campanha política, ele está se colocando fora desse Centrão. O Kassab é governo independente do governo. Quem ganhar, o Kassab vai fazer parte. Claro. Em São Paulo e no Federal, como sempre. É uma pessoa de valores. Fisiologismo político. Agora, contra a análise do João em relação à presença do Flávio nos debates, consta que os votos no Lula são votos mais convictos. E os votos do Flávio, em parte, são votos da direita, que eles não são pessoais, são votos da direita. Sim. E aí os candidatos que se dizem de direita, como Caiado, como Zema, eles não vão pegar os votos do Lula, eles vão disputar os votos do Flávio. E aí o Flávio talvez chegue num segundo turno com menos votos
isso dê para a população uma visão de que ele não é competitivo no segundo turno e muita gente deixe de votar. Além do que, a gente se lembra, eleição de 2022, como cresceu a adesão misteriosamente da população nos votos, como a apuração também misteriosamente tomou um rumo diferente do que os números demonstravam. Mas eu pondero, João... Eu acho que eles estão ponderando talvez... o mesmo que você na campanha, só que eu entendo que, como são os mesmos votos, mesmo crescendo os votos, eles contam, né, para os votos válidos para não permitir uma vitória do Lula no primeiro turno, mas pode gerar... Não vai ganhar. Não pode ganhar Lula em primeiro turno com todos os escândalos que tem agora. Os votos no Zema, no Caiado, também contam para esse bolo para impedir o do segundo turno. Tá, mas é que a hora que o Zema tentar pegar um voto do Flávio, não vai ser falando mal do Lula. Sim. Vai ser tentando denigrir, sim. desmerecer o próprio Flávio. E isso é que poderia enfraquecê-lo por um eventual segundo turno. Minha opinião, se o Zema for contra o Flávio para tentar tirar votos dele, ele vai se dar mal. Ele vai ficar no ponto. Vai ser que nem o Cabo Daciolo, o Padre Kelmo na Alckmin, época. lembra qual a última da presidência do Alckmin, que ele batia no Bolsonaro, ele ficou, acho que com Ficou 4%, nada, ficou nada. Mas eu acho que essa vai ser a última ferramenta do Zema, porque quando chegar no debate, se ele não for criticar o Flávio e o Lula não estiver ali, ele não vai tirar voto de ninguém. Mas a pessoa que vota, eu gosto do Zema administrador, não gosto do Zema político. Né? Mas me parece que já tem esse voto cativo do Partido Novo, que é um partido muito mais liberal que o Partido Liberal, em termos econômicos, pelo menos, e conheço muitos candidatos a deputados que são pessoas do bem, do bem. Mas temos que ver. O Caiado, eu perguntei a Caiado pessoalmente, num almoço no grupo Voto, eu tive o privilégio de fazer uma das únicas 3 perguntas que estava na época, estava na Jovem Pan. E eu perguntei para o Caiado, se o STF atrapalhar você como presidente, da mesma forma que atrapalhou o Bolsonaro, você vai fazer o quê? Essa foi a minha pergunta. A resposta foi ler, e não respondeu. Ele não fala do Supremo. Não respondeu. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.